Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Trinenge. Este é o vídeo número 8 da série. No vídeo número 1, nos apresentamos. No vídeo número 2, falamos sobre a população mundial. No vídeo número 3, sobre o efeito boomerang. No 4, falamos sobre o PIB. No 5º, sobre dívida global. No 6º, sobre commodities. No 7º, sobre energia. E neste vídeo, o 8º, iremos falar sobre crises. Origem das crises. Antes de vermos algumas definições básicas de crise, vamos perceber e entender que crises internacionais e globais podem ter origem em diversos fatores que vão desde comportamento populacional, vídeo número 2, efeito boomerang, vídeo número 3, PIB, Produto Interno Bruto, vídeo número 4, oscilação da dívida pública, vídeo número 5, commodities e variação de seus preços, vídeo número 6, energia e sua disponibilidade ou indisponibilidade, vídeo número 7. Para melhor entender o 8º vídeo da série, o vídeo Crises, solicitamos que você veja todos os vídeos listados acima, antes de ver este vídeo. E já avisamos, ele é subdividido em partes. Este é a parte número 1. Além dos fatores mencionados anteriormente, crises internacionais muitas vezes ainda apresentam outras variáveis, que são crises de confiança, similar à crise que ocorreu em 2008, crise política, crise na saúde, algo como vivemos agora como epidemias e pandemias, crise territorial, conflitos locais, crise migratória, a quantidade de pessoas saindo do interior e indo para as capitais, crises sociais, crises religiosas, dentre outras. Estas também podem gerar crises econômicas. Constatação. Crises sempre houveram e sempre haverão. Repito, nobre colega engenheiro, crises sempre houveram e sempre haverão. A economia pode ser analisada dentro de uma dinâmica de ciclos econômicos. Estes ciclos econômicos apresentam 4 fases principais. Vejamos quais são. A primeira, expansão. Os níveis de produção estão crescendo, assim como a demanda, a renda das famílias e a taxa de lucro das empresas. Segundo, boom. A atividade econômica atinge seu ponto máximo. Nesse momento, podem ocorrer problemas de superprodução e alta inflação. 3. Recessão. A atividade econômica começa a diminuir, diminui a demanda e começa a crescer a taxa de desemprego. 4. Depressão. Aprofundamento da crise econômica, redução das taxas de juro, altas taxas de desemprego e ocorrência de falências nas empresas. Então, olhando isso numa forma gráfica, temos ocorrendo aqui o número 1, seria a rampa de subida, o número 2, o ponto máximo, o número 3, a recessão, e o número 4, a rampa de descida, algo muito ruim, que é a depressão. Estações de Kondratiev. Nikolai Kondratiev foi um economista russo do princípio do século XX que se propôs a estudar falhas da economia capitalista. Em livros e estudos, chegou à conclusão que estas falhas ocorrem em ciclos econômicos longos e razoavelmente regulares. Os principais seguidores atuais da tese dos ciclos de Kondratiev acreditam que o ciclo varia de 55 a 80 anos. As variáveis explicadas pelos ciclos longos são principalmente taxas de juro, preços de ações e inflação, ao passo em que os chamados ciclos econômicos, que variam de 7 a 15 anos, são usualmente traçados devido a políticas monetárias dos bancos centrais. A onda K é explicada por outros fatores, como tecnologia ou demografia. Vamos conhecer as estações de Kondratiev. A primeira estação diz respeito à primavera, início da inflação. Ela tem início aqui e conclusão aqui. Ela diz respeito a, por exemplo, mais emprego, mais confiança,
mais firmeza econômica e aumento da inflação. Melhores investimentos, ações e imóveis. A segunda estação diz respeito ao verão. Ela inicia aqui e termina aqui. Está diretamente atrelado à inflação. Taxas de juros disparam, construção de dívidas, bens de capital, baixos estoques. Melhores investimentos seriam commodities, ouro, imóveis e casa, por exemplo, a casa própria. A quarta estação seria o outono. Ela é caracterizada pela desinflação. Ela inicia aqui e conclui aqui. Está ligada à inflação que cai, taxa de juros falham, commodities caem, aumento da dívida. Melhores investimentos seriam ações, títulos públicos, imóveis comerciais. Por fim, a quarta estação, que seria o inverno, algo muito parecido com as estações do ano, inicia aqui e é concluída aqui. Ela é caracterizada pela deflação, onde os preços falham, a confiança cai, ocorrem as crises bancárias e, infelizmente, temos alto desemprego. Os melhores investimentos seriam dinheiro, ouro e títulos públicos, onde muita gente aposta no ouro e poucos apostam no dinheiro. Olhando os ciclos de forma completa, temos então verão, outono, inverno e primavera. E o ciclo acontece neste sentido, de acordo com Kondratiev. Este gráfico é muito interessante. Ele mostra a sequência de ciclos e suas variáveis: expansão, boom, retração e depressão. Vamos dar uma olhadinha nisso e os senhores terão uma boa ideia do que ele tentou nos mostrar. Em 1976, houve a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Ocorreu uma depressão e em 1789 ocorreu a Revolução Francesa. A partir daí nós tivemos um ciclo de expansão acontecendo até o primeiro boom nesse modelo, nesses gráficos. A partir daí tivemos uma retração. Em 1834, Guilherme Miller começa a proclamar o advento e ocorre uma depressão, findando lá em 1844, com o fim dos 2.300 anos da profecia. Iniciou-se um novo ciclo de expansão e ele nos levou a, por exemplo, em 1865, a Guerra Civil Americana, com o seu boom, com uma retração em 1873, com pânico de 73, colapso dos mercados financeiros, e nós entramos novamente numa depressão. Em 1896, tivemos o fim da Era Dourada, início da depressão. Depois desse ciclo, tivemos novamente uma expansão, mas com, em 1914, início da Primeira Guerra Mundial, seguido em 1917 pela Revolução Russa. Em 1929, a Grande Depressão, algo extremamente ruim para toda a humanidade. Entramos num novo ciclo de depressão e isso gerou, por exemplo, em 1933, o surgimento da Alemanha nazista, em 1939, o início da Segunda Guerra Mundial, em 1945, culminando em 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial. E com o fim dela ocorreu um novo ciclo de expansão. Nesse meio tempo ocorreram ainda a Guerra da Coreia. Em 1971, Nixon, fim do padrão dólar-ouro, onde o mundo parou de adotar tão fortemente o ouro como moeda padrão. Em 1980, Estados Unidos, crescimento exponencial da dívida, onde ocorreu um boom e depois uma retração, culminando nos anos 2000, com a explosão da bolha
tecnológica, começa a intervenção governamental. Em 2008 ocorreu a grande crise financeira e em 2016 a crise global. Havia uma expectativa que em 2020 era a data prevista para o fim do ciclo de depressão. No entanto, pode-se facilmente perceber que ele continuará por mais um pouco em função da atual pandemia. Com isso, nobre colega, reitero para você, crises sempre houveram e sempre haverão. O interessante é saber como nós iremos lidar com a crise e como iremos nos posicionar frente a estas crises. Convidamos a você ver a parte 2, 3 e 4 deste vídeo número 8. Mas antes disso, por favor, veja com muita atenção o que iremos apresentar. Será útil em algum momento da sua carreira. Montamos algo fantástico para você engenheiro. Montamos um curso e-book, um guia de como ganhar dinheiro com engenharia. Este e-book é voltado para estudantes, graduandos, recém-formados e também para profissionais da área, profissionais já estáveis, profissionais experientes, ou seja, um leque de profissionais, de pessoas que precisam realmente entender como ganhar dinheiro com engenharia. Iremos falar sobre o que engenheiros precisam saber para prosperar e, pessoal, acredite, o sucesso está no detalhe. Curva aprendizado versus curva esquecimento, como as pessoas aprendem e como as pessoas esquecem das coisas que são importantes. Curva vida útil das coisas. Por favor, não se ofenda com o que eu irei dizer e muito menos se surpreenda. Tudo, absolutamente tudo, tem vida útil, inclusive a sua carreira. Você precisa entender quais são os passos adequados para que você possa prolongar a sua carreira. Como irão medir os seus resultados no trabalho? Quanto ganha, quanto recebe um engenheiro? Desmistificaremos a indústria 4.0. O mundo está entrando em uma nova era e nós vamos explicar como engenheiros podem ganhar dinheiro nessa revolução industrial. Oportunidades de trabalho e de negócios também serão comentadas. São mais de 20 oportunidades onde o engenheiro pode ganhar dinheiro com engenharia. Dicas para estudantes e profissionais experientes. Os experientes também. Para adquirir o curso, veja na descrição deste vídeo no canal Trinenge aqui no YouTube.